Olha aí, né, pessoal, que situação preocupante lá nos Estados Unidos, preocupante para nós brasileiros, porque qualquer bomba econômica que aconteça lá na terra do tio Sam repercute em todo mundo, não tem jeito, não tem para onde correr. Nós brasileiros não ficaremos fora disso. Se você me assiste de outro país, seu país também não vai passar incólume por essa hecatombe caso aconteça, que é a questão da dívida lá dos Estados Unidos, que não para de crescer, a gente sabe bem dessa história, e agora mais uma agência rebaixou a nota da dívida dos Estados Unidos, que foi a agência Moody's aí, rebaixou então para negativo, entre aspas, não é tão negativo assim no final das contas, mas é sim um rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos. Então, a dívida lá dos Estados Unidos, pelo menos para a Moody's, deixou de ser AAA, agora é um nível abaixo nessa história, com um prognóstico não muito bom. O que está causando esse cenário? Vamos conversar sobre isso, ver o que a empresa, essa agência de classificação de risco, declarou a esse respeito. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Lá em julho, a empresa havia classificado a situação norte-americana como estável, então a dívida estava ali no mesmo patamar, da mesma forma. Não sei se ela faz isso aqui a cada trimestre, então, né? Porque se ela fez isso lá em julho, depois do segundo trimestre, ela deve ter feito isso agora outubro, novembro, depois do terceiro, né? Não sei se é esse o padrão. Mas o que ela fez foi o seguinte: ela rebaixou sua perspectiva sobre o risco de crédito dos Estados Unidos de estável para negativo, né? E o grande motivo colocado aqui por eles foi o aumento no custo dos financiamentos de dívidas. Isso aqui é importantíssimo, sim, talvez o fator principal nesse caso aqui, mas também uma polarização política enraizada, né? Claro que aqui, quando eles falam desse tema, em primeiríssimo lugar está a questão das eleições para o ano que vem, né? Toda a dívida pública, principalmente de um país grande, desenvolvido, uma economia forte, sólida, como a dos Estados Unidos, é uma dívida de longo prazo. Então o cenário 2024, eleições, está logo aí, daqui a pouco a gente vai passar por isso aí tudo, né? Então, eles já estão um pouco preocupados com isso, mas não apenas com essa parte das eleições presidenciais. Está rolando lá, você sabe muito bem, nos Estados Unidos, aquela questão da queda de braço em relação ao orçamento federal. A coisa não sai, não avança, a dívida pública está muito grande, o governo tem ali aquele risco de colapsar, né, de fazer o default, né, nesse caso é o shutdown, né, não funcionar os serviços públicos por falta de pagamento, por falta de recursos. Eles deram acresceram aqueles dias lá de tolerância e tudo mais, mas parece que ainda não tem de fato o valor do orçamento, já a lei do orçamento definida para os Estados Unidos. Na verdade, a notícia que eu vi aqui saiu ontem, não sei alguma de hoje, a mais recente que eu achei aqui, fala que esse shutdown aí, o prazo para evitar esse shutdown expira na sexta-feira, né? Daqui a poucos dias, dia 17, estou gravando isso aqui no dia 14 à noite, né? Então realmente a situação está muito complicada lá dos Estados Unidos, um país que tem uma dívida gigantesca. Essa é a grande verdade, né? Então, o pessoal aqui lá da agência Moody's fez uma atualização na sexta-feira, dia 10, aí, informando a mudança em sua perspectiva, dizendo que isso reflete crescentes riscos de baixa para a força fiscal dos Estados Unidos, né? E aí, de acordo com a agência, esses riscos, aqui colocaram ricos, né? Mas você sabe, esse pessoal não revisa muito bem os próprios textos, né? Podem não ser mais totalmente compensados pelos únicos pontos fortes de crédito do país, né? Sendo que a situação nos rendimentos do Tesouro norte-americano nesse ano aumentou a pressão pré-existente na acessibilidade de dívidas dos Estados Unidos aqui, e a agência acrescentou ainda que, na ausência de ação política, ela espera que a acessibilidade da dívida dos Estados Unidos diminua ainda mais de forma constante e significativa para níveis muito fracos em comparação com outros países altamente classificados, o pessoal que tem aquela taxa de classificação ali maior, né? Aliás, deixa eu corrigir aqui, né? Eu falei que os Estados Unidos não é AAA+. Pela Moody's ele ainda é, ele não é AAA+, mas aqui para a Fitch, que é outra empresa aqui classificadora de risco, que rebaixou os Estados Unidos lá em agosto, né? Isso tinha acontecido no passado também por outra empresa, não sei se é Standards Poor's, alguma coisa assim, né? Qual é a classificação dela hoje? A Moody's continua aqui com o AAA para os Estados Unidos,
porém ela mudou a perspectiva aqui para uma perspectiva negativa. Então o cara lá do secretário do Tesouro norte-americano, o Wally Adeyemo aqui, disse o seguinte, que ele discorda dessa mudança, óbvio, né? O cara não vai falar, não, eles estão certo mesmo, realmente a perspectiva é negativa, a economia não está boa, a gente não vai conseguir pagar a dívida. Claro que o sujeito iria discordar dessa história aí, né? Ele falou aqui que a economia norte-americana permanece forte, os títulos do Tesouro são o ativo mais seguro e líquido do mundo. Isso aqui provavelmente é verdade, essa última parte aqui, pelo menos do ponto de vista de dívidas públicas, né? Se a gente considerar dívidas soberanas de países, de estados, provavelmente não tem nada melhor do que o título dos Estados Unidos, né? Para pensar, um monte de brasileiro compra a dívida do Brasil aí de boa, não tem problemas em receber, imagina a dívida lá norte-americana, né? Porém, o pessoal do Congresso Nacional sentiu a pancada lá, os democratas aqui estão reclamando, conforme você pode ver aqui o senhor Jean-Pierre aqui, falando que eles reclamam dos republicanos porque eles estariam pressionando a situação da dívida, do orçamento para chegar a um cenário ruim e prejudicar o Joe Biden, o que inevitavelmente vai acontecer, a gente sabe muito bem disso, né? Mas isso aí faz parte do jogo, infelizmente, principalmente lá nos Estados Unidos, que sempre, né? Sempre não, eventualmente fica aí com essa situação de possibilidade de shutdown, todo mundo ali arrancando os cabelos, até que a coisa acaba se resolvendo com um pouco de cessão de todos os lados, mas faz parte do jogo político norte-americano. O grande problema que eu falei é que isso impacta o mundo como um todo, né? Mas o grande veneno da dívida pública dos Estados Unidos hoje, aquilo que mais lança dúvidas sobre a capacidade do país, não de pagar a dívida, que a gente sabe que eles rolam essa dívida, mas de manter ela estável, não fazer com que ela se torne um monstro ainda maior do que ela é hoje, é a questão da taxa de juros, não tem para onde correr. Os Estados Unidos saíram de 0% aí, ou algo perto disso, poucos anos atrás, alguns punhados de meses aí, para 5,25% e 5,5% ao ano na atualidade, sendo que o Fed manteve isso aí na sua última reunião. Então, para o tamanho da dívida dos Estados Unidos, esse percentual aqui de rendimento é muita coisa, isso pressiona demais as contas públicas do governo norte-americano. A dívida, que já é muito grande, se torna cada vez mais difícil de pagar por conta desse serviço da dívida, né? O rendimento disso, a remuneração que é dada por meio dos juros para os investidores na dívida do governo norte-americano, né? Então, quando nós tratamos desse ponto aqui específico, ele sem dúvidas é o mais importante para determinar essa mudança aqui da Moody's, do cenário aqui de estável que havia antes para negativo, uma perspectiva negativa. Aqui está o senhor, esqueci o nome desse camarada lá do Federal Reserve lá, né, o presidente deles lá, porém, de fato, aqui o que nós temos de maneira geral, consolidando as informações que estão se acumulando ao longo dos meses, é que o Fed, né, o Banco Central norte-americano, está com um problema terrível por conta da dívida e por conta da inflação, né? Ele precisa lidar com a taxa Selic deles lá, né, a taxa básica de juros do Fed, determinado pelo Fed. Eles têm um Copom deles lá também, um comitê que determina isso, mas eles precisam, gostariam, né, de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, que está muito resiliente por lá. Aliás, está resiliente em qualquer parte do mundo. Toda aquela impressão desenfreada de dinheiro durante a pandemia agora está mostrando os seus resultados para todo mundo ver, né? Então, eles gostariam de aumentar a taxa de juros. Só que se eles fizerem isso, eles matam a economia norte-americana e acabam de vez com a dívida, né? Estouram o problema de uma vez, porque o serviço da dívida vai lá para cima, não vai ter como isso aí ser sustentável, o monstro vai crescer de uma forma assim exponencial. Então, eles têm que manter a taxa de juros controlada no atual patamar aí, porque eles não podem abaixar, né? Por outro lado, seria bom abaixar aí para desafogar um pouco a economia, o pessoal investir mais, a dívida ter menos pressão. Só que se o Fed abaixar a taxa de juros, a inflação vai lá para cima. Esse é um problema, inclusive, que está sendo observado lá no Banco Central Europeu também, aqueles países endividados, principalmente ali do Mediterrâneo, da União Europeia, né? Da zona do euro ali e tudo mais. Então, o Banco Central Europeu não pode aumentar a taxa de juros, mas a inflação está castigando vários países. Tem países da zona do euro com uma inflação acima dos 2 dígitos. Isso é a inflação latino-americana por lá. E eles não podem fazer nada, não podem diminuir para desafrouxar a questão da dívida e não podem aumentar para resolver o problema da inflação. Ficam no impasse. E olha só, o Brasil está caminhando para esse cenário, tá? O Banco Central vai ficar
tentado, principalmente quando trocar a presidência, tentado abaixar a taxa de juros para relaxar um pouco o problema do serviço da dívida, melhorar a questão fiscal no Brasil, só que isso aí vai disparar a inflação, que já está bastante resiliente. Lá nos Estados Unidos, isso também é um problema e é o que está pressionando cada vez mais a economia norte-americana, a questão da dívida por lá. Pode ter certeza, cada mês que passa lá nos Estados Unidos com essa taxa de juros nesse patamar aqui, Jerome Powell, né, que é o nome do camarada, que o senhor Jerome Powell garante aqui essa taxa de 5%, acima de 5% ao ano, cada mês que passa com essa taxa aqui é um prego a mais no caixão da dívida pública dos Estados Unidos. E se isso estourar, se isso se tornar insustentável, se as agências tiverem que abaixar a nota da dívida dos Estados Unidos, meu amigo, corra para as montanhas porque a coisa vai ficar feia. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.